Estamos de volta com o nosso programa Palavra e Vida. Na semana passada foi lançado um livro sobre a doutrina social da Igreja. Esse livro é direcionado especialmente à catequese, ao ensino da juventude, mas eu acho que serve para todos nós. Esse livro que eu tenho aqui em minha mão, né, que se chama Ducat, Como Agir. É um livro preparado por especialistas do mundo inteiro. A questão social é uma questão que diz respeito a todos nós. Eu pretendo falar um pouquinho a partir desse livro. Esse livro pode ser encontrado nas nossas livrarias católicas, especialmente na Paulus. Ele é uma publicação no Brasil da editora Paulus. Então, a questão a questão da doutrina social da Igreja nessa expressão, ela é recente. Porém, a gente pode dizer que a doutrina social da Igreja, ela tem uma história que já vem desde o Antigo Testamento, que vem desde o Novo Testamento. A pessoa humana é profundamente um ser social. Então, é claro que Deus, nos revelando, nos fala também de como nós devemos viver em sociedade. Se você prestar atenção, o Antigo Testamento, por exemplo, quando fala dos mandamentos de Deus, ali se fala, né, dos direitos, dos deveres que nós temos para com Deus e os deveres que nós temos para com o próximo. Sendo que 3 mandamentos referem-se, né, ao nosso relacionamento com Deus e 7, que é a maioria, referem-se, né, ao relacionamento que nós temos com o próximo. O que visa a doutrina social da Igreja? Primeiro, é preciso chamar a nossa atenção nas nossas obrigações sociais, né, de como que o Evangelho exige de nós essa convivência. Então, esse primeiro é uma coisa positiva, né? O que nós devemos fazer. Agora, também chamar a atenção para as falhas, protestar em nome da justiça, sempre que as estruturas sociais, né, econômicas, políticas, sempre que elas contradizem a mensagem do Evangelho. Não, isso aí não está de acordo com o que Deus quer de nós. Como é que surgiu, quem que define a doutrina social da Igreja? A rigor, a doutrina social da Igreja, ela nasce do povo de Deus, das nossas organizações, dos movimentos dentro da Igreja, mas chega um momento que, então, ela é declarada, ela é definida. E a história da doutrina social da Igreja, como doutrina social da Igreja, é recente. Surgiu por ocasião do processo de industrialização do mundo, especialmente na Europa. O mundo era um mundo rural, as pessoas dedicavam-se praticamente todas à agricultura e à pecuária, à criação de animais, né? E de repente começa o mundo industrial. E nesse mundo industrial, no princípio, não havia lei nenhuma. Então, os trabalhadores vindos do campo eram extremamente explorados. Não havia horário, por exemplo, de serviço, não havia férias, não havia proteção das mulheres grávidas, não havia proteção de crianças. Então, era um mundo terrível. O mundo industrial do século XIX e também no Brasil, no século XX, não era muito bonito, não. Era um mundo mesmo de muita exploração. Os trabalhadores morriam muito jovens. Com pouco tempo eles estavam cheios de doenças, né? E com pouca assistência também, né? Então aí a expectativa de vida era muito pequena. E aí então vem a doutrina social da Igreja. O primeiro documento importante sobre a doutrina social da Igreja é de Leão XIII, que é um papa do final do século XIX, princípio do século XX. Ele escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum,
das coisas novas que estão acontecendo. Essa encíclica já toca em assuntos, por exemplo, assunto dos direitos do mundo do trabalho, a questão das férias, a questão da pessoa, do trabalhador doente e assim por diante. Essa doutrina social da Igreja, pouco a pouco, ela vai se esclarecendo cada vez mais. Nós vamos ter a oportunidade de falar ainda dos vários documentos que foram surgindo na Igreja. É bom lembrar que o Papa Francisco, ele nos deu um documento valiosíssimo nesta área, que é a encíclica Laudato Si, Louvado Seja, sobre a questão do meio ambiente. Essa questão ambiental é uma questão recente, né? Aliás, já existia, porém, ela com mais clareza, né, ela é recente. Então, também a doutrina social da Igreja tem algo a dizer sobre isso. Mas nós continuamos esse assunto no próximo programa. Nós queremos saudar e parabenizar os aniversariantes da semana. Dia 4, domingo, é o aniversário de nascimento do padre Jânio Carvalho Reis, que é pároco de Santana do Angelim. Na terça-feira, dia 6, é o aniversário de ordenação sacerdotal do padre José Braulio de Souza Aires, padre Braulio, que é pároco de São José do Bonfim, lá na Vila Nova. Padre Braulio, ele foi ordenado em 1981. No dia 7, quarta-feira, ordenação presbiteral também, é aniversário de ordenação presbiteral do Frei Domingos Marques Moraes, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Coab. No sábado, dia 10, nós temos 2 aniversariantes. O padre, e aniversário todos 2 de ordenação. O padre Júlio da Costa, que é do Sagrado Coração de Jesus, deoniano, pároco da paróquia de São Vicente, foi ordenado em 2011. E do Frei José Lázaro de Oliveira Nunes, capuchinho, ordenado em 2005. Portanto, nós nos alegramos com esses aniversariantes e também, no caso de você estar tendo alguma data festiva, nós nos alegramos também com você, pedimos as bênçãos de Deus para eles todos. O nosso programa Palavra e Vida está chegando ao seu final. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor volte para ti o seu rosto. Que o Senhor te dê a sua paz, que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.